Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, que nós hoje possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as palavras que Deus nos enviou pelos profetas, que estão na Bíblia e que vão enriquecer a nosso espírito e contribuir para a nossa evolução. Então vamos lá, vamos à leitura de hoje e tenham um bom aproveitamento. Lembrem-se disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 25. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo de seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto havia conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda aqui de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele, você é um bom empregado, e porque foi fiel com coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco?
Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem aqui na minha frente. Lucas, capítulo 19, versículos 11 ao 27. Hoje, meus irmãos, nós temos um bom assunto, uma boa abordagem para nossa reflexão. Primeiro, nós somos chamados a atenção para falar menos, porque quando a gente fala muito, a gente termina fazendo bobagens. Quem fala muito é tolo, né? Quando a gente lembra dos ditados antigos, que a vovó dizia que falar é prata e calar é ouro, é bem por aí. Quem fala demais termina falando aquilo que não deve e termina se complicando sozinho. Normalmente é um tolo. Nós já tivemos nossos períodos de tolos, mas a gente vai aprendendo. Se não aprende pelo amor, quando se chama atenção, aprende pela dor, quando pega as consequências. E falando nas consequências, Tiago nos relata aqui que nós devemos nos observar, porque quando a gente se olha e a gente vê quem nós somos, o que estamos fazendo e onde gostaríamos de estar, primeiro a gente consegue ver o nosso valor ou a nossa falta de valor, porque não é preciso que muitos falem para que a gente sinta as impressões que as pessoas têm de nós. As impressões nos chegam e nós colhemos o fruto daquilo que nós plantamos. Muitas vezes a gente sente mal em determinado lugar, com determinadas pessoas, e quando a gente olha para dentro de nós, a gente pode ver o resultado do que é aquilo que nós estamos passando. É uma colheita, de alguma forma é uma colheita, pelo nosso comportamento ou pela nossa fala, quando falamos demais. E não esquecer que o Evangelho que é trazido para nós não são meras palavras. A gente deve refletir sempre nele. É muito extenso, mas é simples. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fosse feito conosco. E tratar as outras pessoas da forma como gostaríamos de ser tratados. É bem simples. E o principal, amar a Deus acima de todas as coisas. É simples, só que nós complicamos as coisas. E aí Jesus conta a parábola do rei que vai viajar, ele não é rei ainda, e coloca as moedas na mão de 10 empregados para ver o que ele poderia ganhar. Na realidade, essa parábola é como uma representação de Deus apostando em nós, colocando talentos nas nossas mãos para ver como é que a gente vai sair na vida. Tanta gente tem talentos e esconde os talentos, enterra os talentos e não faz nada com eles. Na prestação de contas, quando chega lá no final, Deus vai olhar e dizer: meu filho, eu te dei tanta coisa para você realizar e você não fez nada. E aí chega outro e diz assim: o mesmo que eu recebi, que o Senhor deu a ele, eu recebi e multipliquei por 10.
E aí não precisa chorar, né? Se a gente sabe que é uma conta simples, ele fala, daquele que mais tem, vai ser agregado mais. E o que menos tem vai ser tirado tudo, porque ele perde. Quando ele fala o que mais tem será dado mais, aí você pensa assim, é uma injustiça que Deus está fazendo. Na realidade, ele não está falando de valores, de dinheiro. Ele está falando de informação, de cultura, da sua cultura sobre o Evangelho. Quanto mais você tem, que a sua mente está mais aberta para receber as instruções de Deus, é mais fácil você absorver. Então, a quem tem mais, mais será dado, porque quanto mais você tiver de informação, mais fácil se torna absorver mais informações. Existe um ditado estrangeiro que diz assim, que uma mente dilatada nunca retorna ao seu tamanho original. Então a gente tem que aprender a expandir os nossos horizontes, ouvir, entender alguma coisa e expandir. Às vezes minha esposa diz assim, poxa, você de tudo você sabe alguma coisa. Eu digo, filha, eu tinha que aprender isso por causa da minha profissão, que eu tinha que colocar no papel tudo aquilo que era feito. Então eu tinha que ouvir e entender e tentar colocar aquilo no papel da forma que todos entendessem. Era mais ou menos o meu trabalho. Então isso eu absorvi para a vida também. Então tem muita coisa, muita informação que a cabeça da gente não volta ao tamanho original. Você pergunta de uma área, eu já ouvi alguma coisa. Pergunta de outra área, eu já ouvi alguma coisa. Tem gente que passa pela vida distraído, sem procurar aprender nada com ninguém, nem com situação nenhuma. A todos os momentos, em todas as situações, Deus está nos ensinando alguma coisa. Isso é fato. É só olharmos para o dia de ontem que a gente vê que a gente aprendeu algo. A gente nunca termina de aprender, vai aprender até o dia que a gente morrer, que a gente não estiver mais aqui. E do lado de lá, nosso grande Pai, nosso Criador, vai olhar para nós e dizer, meu filho, e aí, os talentos que eu lhe dei? Você tratou bem as oportunidades que você recebeu? O evangelho que você ouviu, você tentou aplicar? Qual é o fruto que você tirou disso? Então, irmãos, eu acho que é por aí. É a minha visão, pode não ser a visão de vocês, mas acredito que cada um tem a sua forma de pensar de acordo com aquilo que ele já coletou na cabeça dele. Ele consegue ver um lado, consegue ver melhor o outro. Assim mesmo acontece comigo, com outras pessoas, cada um nas suas experiências. Então, o que é importante é estarmos aqui juntos, tentando aprender juntos, e vamos com certeza levar para o outro lado coisas melhores, porque quando a gente absorve mais conhecimento, é o conhecimento de Deus, o conhecimento das leis do Pai, nós nos tornamos com certeza pessoas melhores. E esse é o nosso objetivo aqui. Agora vamos à nossa oração, vamos entrar em comunhão com o nosso Criador, com o nosso Pai, que aí Ele vai conseguir nos ensinar mais um pouquinho no dia de hoje. Glória ao Senhor, meu Deus. Vamos orar. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venham do céu e sejam derramadas sobre nós, lavando o nosso espírito das más energias que recebemos ontem, restaurando a nossa lucidez e reforçando a firmeza de paz e ordem aos nossos pensamentos, renovando as nossas esperanças e restaurando a fé e as alegrias de viver dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retorno a Ti, Senhor, pois Tu me acordaste hoje
novamente, e as tuas misericórdias se renovaram sobre nós em mais este amanhecer. Ó Pai, meu Pai eterno, que a faísca que tu usaste para me acordar se torne chama e depois labareda, consumindo todo o combustível renovado de vitória que tu puseste dentro de nosso coração. Que a coragem renovada nos inflame por dentro em intenção de bons pensamentos. Que a nova força se multiplique em boas ideias e novos empreendimentos. Que as novas esperanças se encontrem com a fé e nos produzam com sucesso uma nova forma de lidar e de tratar com os problemas e dificuldades que nos chegam a cada momento. Pois o Senhor nos criou e nos aceitou como os teus filhos, apostou em nós, depositando as tuas moedas de nossos talentos, que tu acreditou que poderíamos plantar, frutificar e florescer. Pois a glória do sacrifício de Jesus por nós não foi perdido e não foi em vão naquela cruz. Nós ouvimos o chamado do Senhor e, estando de mãos dadas com Jesus, venceremos todas as dificuldades, transformando a dor em adubo e regando com suor as boas sementes, hei de colhermos bons frutos e receber somente das tuas promessas, pois nenhuma praga ou maldade conseguirá nos deter, pois estaremos com Cristo e o sangue de Jesus tem poder. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa quarta-feira a todos. Que Jesus caminhe conosco por toda a nossa estrada.